Agora, Klaus, falando de clássico das cores, né, que a gente tem essa semifinal pelo Campeonato Cearense, Fortaleza tem a ausência do Bareiro, né, que saiu e acho que vai jogar com força máxima, até porque tem o Ferroviário aí que a diferença é 2-0, né? Mas não dá pra brincar, é clássico, né, cara? É clássico e, ao mesmo tempo, precisa se adaptar à saída do Bareiro, né? Eu acho que Fortaleza continua tendo um time muito forte. O time titular do Fortaleza tranquilamente teria quase que todos ali jogando na Série A. Então, eu acho que o ideal é o Fortaleza já tentar se adaptar a um novo centroavante, que no caso, muito provavelmente vai ser o GB, né? Pelo menos nesse primeiro teste. Até porque o Kaique veio do Botafogo, muito jovem, não chamou tanta atenção. Vários treinadores passaram desde que o Kaique está no Botafogo e continua, está no Fortaleza, e mesmo assim não chamou a atenção de nenhum treinador, né? Renato Paiva trouxe, aí já passou o Palermo, agora está o Carpini, e mesmo assim o jogador ainda acho que jovem, não vingou. Apesar de ter feito um gol já no Campeonato Cearense, mas não chamou tanta atenção. Então o GB, que já veio ali de uma safra do Vasco, do Ryan, junto com ele, tem isso uma expectativa maior. É jogador jovem também, isso faz com que o Fortaleza ainda vá buscar um centroavante titular, mas para essa reta final de Campeonato Cearense é o GB, né? Ou o Kaique. Então, assim, para esse momento, e sabendo que o Fortaleza tem o Maguari pela Copa do Brasil, que não é um adversário que requer assim, tanta preocupação, Sim. Claro, tem que ter cuidado, tem que ter respeito ao adversário, joga uma partida decisiva, jogo único, os caras devem dar a vida, mas há uma diferença muito grande entre o Fortaleza e o Maguari. O time que até se classificou para a segunda fase do Campeonato Pernambucano, mas é um time frágil e que eu imagino que não vai precisar o Fortaleza poupar para esse jogo contra o Ferroviário, até porque o placar é mais curto, é 2-0, né? Então, isso acaba fazendo com que Fortaleza precise, pelo menos, iniciar o jogo, tornar o jogo tranquilo nessa partida contra o Ferroviário, e o ideal é utilizar o time titular. Sem falar que eles também têm que botar pressão no Ceará, né? Sim. Porque existe a questão da vantagem no último jogo. Aí o Fortaleza precisa vencer para que o Ceará tenha que vencer o Floresta também e tal. Tem toda essa questão em relação à vantagem, porque quem tem a melhor campanha joga como mandante no segundo jogo da final do Campeonato Cearense. A diferença é de 2 pontos, e aí, se o Fortaleza vencer, o Fortaleza fica com a melhor campanha. Se o Ceará não vencer, aí é o Fortaleza que vai ficar com a melhor campanha. Então, o Ceará precisa vencer o seu jogo e o Fortaleza vai pressionar o Ceará caso vença hoje o Ferroviário, e aí ele vai ter que forçar o Ceará a vencer o seu jogo amanhã. Então, fica essa disputa aí que, assim, parece pouco, mas nas últimas temporadas, nos últimos campeonatos cearenses, quem venceu tinha a vantagem de ter maior público no jogo decisivo. Então, isso pode, de novo, ser um fator que as duas equipes, né, Ceará e Fortaleza, levem em consideração para valorizar essas duas partidas aí pelas semifinais do Campeonato Cearense. Para o Fortaleza vale essa questão, e eu acho que vale mais porque é uma adaptação também do GB como titular no lugar do Bareiro. Tá, você estava falando do GB, então a provável escalação até que o Jogada traz lá nas redes sociais é essa aqui, ó. Breno, a dupla de zaga com Cardona e Brits. Titulares, assim, em vários times da Série A. Com certeza. Mailton e Fuentes são os laterais. Pô, nem se fala, assim. Então, tipo, você vai vendo que o sistema defensivo de Fortaleza tá bem fortíssimo, né? Ainda mais que tem Pierre e Sacha na frente, né? Seriam titulares, eu diria, Douglas, em pelo menos uns 5 times, 6, 7 times que estão na Série A. Pois é. E o Pochettino, que também seria um dos jogadores da Série A, né? Aí no ataque, Luiz Fernando, GB e Vitinho. Estreia do GB, né? Aliás, é estreia dos 3, Cláudio? Não, só do GB. Só do GB, né? Então tá aí a estreia do GB aí com a camisa do Fortaleza. É como você falou, né? Um time que... A gente até trouxe outro vídeo aqui na BPR TV sobre o desmonte do Fortaleza, que é esse desafio deles de montarem um elenco enquanto está se desmontando em algumas partes por conta de ativos que eles têm que vender, né? Isso, então, gerar caixa, né? E aí fica aquela coisa de alteração. Você perde o Bareiro para essa reta final e eles ficam na esperança que o GB performe minimamente a ponto que o Bareiro era o cara do ataque do Fortaleza, né? Bom, de toda forma, é um time muito forte. Muito forte, contratou o Luiz Fernando, ótimo jogador que estava no Atlético Paranaense, vem de ótimas campanhas pelo Atlético Goianiense, jogador que tem muita qualidade, pode até jogar de camisa nova pelo lado de campo, até por dentro como meia também, então
É um jogador com muitas valências, que certamente vai contribuir muito para a temporada do Fortaleza. Estreou contra o Ferroviário de titular, já estreou jogando como titular contra o Ferroviário. O Vitinho estreou no Clássico Rei e já contra o Ferroviário marcou o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza. Agora é a vez do GB. O GB chegou depois e agora tem que ser com ele, né? Então, eu acho que esse time do Fortaleza está muito equilibrado, está bem montado. A questão agora é realmente outras possíveis saídas que possam existir, mas para esse momento é um time muito forte. Muito forte para o Campeonato Cearense e muito forte para a Copa do Brasil. Eu acho que Fortaleza chega com ótimo favoritismo, ótimo possibilidade de garantir uma semana tranquila, vencendo mais uma vez o Ferroviário e também eliminando o Maguari na terça-feira e tendo tempo para se preparar para os jogos decisivos do Campeonato Cearense. O Ferroviário tem alguma chance, Klaus? Você está vendo a escalação aqui do primeiro jogo ainda, né? Tem esse Mena, que é destaque. É um time que até é bem treinado, mas não consegue fazer muita coisa, né? Cara, os debates sobre esse Campeonato Cearense especificamente é de que não teve nenhuma equipe que chamou atenção e muito menos destaques das equipes do interior e das menores aqui da capital, né? Então, assim, acabou tendo um Campeonato Cearense que foi basicamente todo protocolar para Ceará e Fortaleza ser manjadinho demais, né? Então, assim, eu não vejo o Ferroviário hoje com capacidade de surpreender o Fortaleza. Teve até o Lucas Black, mas estava lesionado. Não sei se ele vai estar à disposição para jogar. Não sei. Mas, em linhas gerais, um time muito frágil do Ferroviário. Não vejo, de verdade, capacidade em nenhuma das equipes aqui. Nem o Floresta em surpreender o Ceará e nem no Ferroviário surpreender o Fortaleza nesse campeonato cearense. Acho que foi um campeonato cearense, abaixo do que vinha sendo nos últimos anos. Não que nos últimos anos tenha sido, meu Deus, não. Não, acho que nos últimos anos já vem nesse processo de queda, mas, por exemplo, em 24, né? 23 teve o destaque do Eric Pulga, depois teve o destaque do Alanzinho. Surgiam nomes, né? E ultimamente nem isso. Então, fica essa ponta de frustração aí por ser um campeonato que não revelou nenhum jogador, que não teve nenhuma equipe ali fora da curva. Até se esperava mais do Floresta, porque ficou na terceira divisão, quase subiu para a segunda divisão, mas o Floresta também não demonstrou muita força. E o Ferroviário, apesar de ter criado oportunidades no primeiro jogo da semifinal, demonstrou também uma falta de qualidade tremenda, né, em poderio de finalização, capacidade de decisão. São equipes muito frágeis, assim. Então, não vejo muita perspectiva na equipe do Ferroviário, não. Às vezes até aparecia, como você falou, né? Até aparecia alguns talentos ali, alguém promissor para que os grandes da capital contratassem. Eu não estou vendo nenhum jogador desse aí, né? Você não consegue enxergar nenhum outro talento de times aí, como Ferroviário, Floresta, Iguatu. Anos anteriores, teve o Iguatu, que fez boas campanhas. Teve o Caucaia, que chegou até uma final de Campeonato Cearense, que revelou o Vitor Jacaré. Verdade. Né? Então, assim, tinham times assim um pouco mais surpreendentes, né? Que quebravam ali um pouco essa hegemonia da final ser Ceará e Fortaleza sempre. Mas é futebol, cara. Vai ter temporada que vai ser, de fato, assim, muito manjadinho. E esse Campeonato Cearense 26, não acho que seja outra coisa. Acho que vai ser um grande manjadinho, um Clássico Rei na final.